Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 21. Capítulo 198. Uma tempestade de areia tão grande naturalmente atraiu a atenção de todos os moradores da cidade. A princípio, eles pensaram que se tratava apenas de mais um fenômeno climático desértico comum e correram para suas casas para tomar medidas defensivas. Eles tinham muita experiência lidando com o clima rigoroso do deserto e com a recente resolução de seus problemas com a água, não havia mais nada a temer, enquanto a violenta tempestade de areia era parcialmente bloqueada pelos prédios da cidade. Os moradores escondidos em suas casas notaram vagamente uma figura se movendo lentamente no centro. Foi o herói de Alabasta que repeliu inúmeras invasões piratas e protegeu as cidades costeiras de ameaças externas inúmeras vezes. Crocodile. Naquele momento, os moradores não sabiam das intenções sinistras de Crocodile escondidas sob sua fachada heróica e não conseguiam detectar a atmosfera tensa. Ao ver seu herói nacional, eles abriram suas portas, desafiando a forte tempestade de areia, e saíram às ruas para saudá-lo. Crocodile-sama. É o Crocodile-sama. Ouvi dizer que Crocodile-sama participou de uma reunião do governo mundial recentemente, mas ele voltou tão cedo. No centro da tempestade, Crocodile olhou para a multidão sorridente, contemplou por alguns segundos e finalmente suprimiu sua raiva, dispersando a tempestade de areia e substituindo seu rosto por um sorriso amigável. Embora tivesse aprendido sobre as mudanças dramáticas em Alabasta através do Dendemushi, ele ainda tinha um vislumbre de esperança de ver tudo com seus próprios olhos. Afinal, Alabasta era sua base principal, pela qual ele havia abandonado sua carreira marítima. Se houvesse alguma chance de recuperá-lo, ele não queimaria suas pontes. Sim, ouvi dizer que enquanto estive fora, a vida de todos melhorou significativamente? Perguntou Crocodile suavemente. Devido à sua identidade sensível, Daisbonês, que havia retornado com ele, permaneceu escondido e não apareceu. Sim. Crocodile-sama, você não sabe. Aqua-sama é praticamente um ser divino. Pensando no poço sempre fluindo no centro da cidade, os rostos dos moradores se iluminaram com sorrisos radiantes. Graças a Aqua-sama, não nos preocupamos mais com água. Os canais conectaram toda Alabasta, unindo todos os nossos compatriotas. Nossos dias difíceis finalmente acabaram. Agora somos seguidores devotos de Aqua-sama na religião Axis. Com as bênçãos de Aqua-sama, Alabasta será mais próspera do que nunca. Os moradores demonstraram um imenso entusiasmo pelo Crocodile, o herói nacional, conversando sobre sua recém-descoberta felicidade. Aos olhos deles, Crocodile, que havia ajudado a nação de forma abnegada, ficaria muito feliz em ouvir essa notícia. Eles mal podiam esperar para compartilhar a alegria de escapar das dificuldades com o herói em quem confiavam e respeitavam. Entretanto, imersos em sua alegria, nenhum deles percebeu que o rosto do Crocodile rapidamente ficou escuro e frio, obscurecido pela fina areia amarela. Então, não apenas aqui, mas toda Alabasta se tornou crente de outra pessoa. A voz de Crocodile era baixa, cheia de raiva mal disfarçada e intenção de matar. Os moradores tolos ainda não compreendiam a gravidade da situação. Até mesmo os poucos guerreiros sensíveis que pressentiram algo errado foram rapidamente abafados pelo barulho. Sim. Todos agora estão cheios de gratidão a Aqua-sama. Olha, até construímos uma estátua de deusa para ela no centro da cidade. Crocodile-sama, por que você não se junta a nós também? Eu me sinto tão poderosa desde que me tornei seguidora de Aqua-sama. Um seguidor fanático até convidou Crocodile para se juntar à religião Axis, uma declaração que levou sua paciência ao limite. Então, toda a Alabasta caiu. Estou muito chateado agora, então você pode morrer. A lâmina de areia formada pelo cascalho cortou sem aviso, atingindo o seguidor fanático e drenando instantaneamente sua água, transformando-o em um cadáver seco. Os moradores tagarelas ficaram atordoados e suas expressões alegres foram lentamente substituídas pelo medo. Antes que pudessem compreender por que o herói que o salvou de inúmeros ataques piratas faria tal coisa, a areia amarela erodida, como a foice da morte, espalhou-se de Crocodile, engolindo tudo em seu caminho. Se não fosse pela necessidade de construir minha reputação e ganhar poder real, por que eu ajudaria vocês, formigas inúteis, que vivem no fundo deste mundo? Eu sou um Shichibukai, um pirata Crocodile. Xin. Por onde a areia amarela passava, a água nos civis evaporava, e eles caíam no chão em massa. Seus rostos enrugados estavam marcados pelo choque e pelo medo. Com olhares desesperados, eles fitavam o herói nacional, incapazes de lutar, esperando que a morte os levasse. À medida que o caos se espalhava, mais moradores desorientados vinham correndo de outras ruas. Entre eles estava o jovem Koza, que havia se mudado para a cidade para conhecer um mundo mais amplo e se tornar mais forte. Foi somente quando testemunharam a carnificina ao redor e viram a intenção assassina de Crocodile que as pessoas finalmente perceberam a verdadeira face do seu suposto herói. Crocodile, o que diabos você está fazendo? O jovem Koza saiu correndo do meio da multidão atordoada, gritando com raiva para Crocodile. Ele não conseguia aceitar que o homem que um dia admirou e quis seguir pudesse ser tão brutal e maligno. O que estou fazendo? Crocodile zombou, revelando um sorriso frio. Estou destruindo coisas que perderam o valor. Como seu plano de tomar Alabasta por meios legítimos foi frustrado, não havia necessidade de manter sua fachada de herói. Se ele não pudesse ter, ninguém mais teria. Ignorando a raiva impotente de Koza, o corpo de Crocodile começou a se transformar em areia amarela mortal. Os moradores, tomados por uma terrível sensação de mau agouro, fugiram aterrorizados, tentando desesperadamente escapar do demônio. Entretanto, a velocidade das pessoas comuns não seria comparável à de uma tempestade de areia que cobriria a cidade inteira. Em um instante, a cidade ficou sem vida e silenciosa. A cidade, que havia começado a prosperar após superar a seca, tornou-se uma cidade morta. Tamanho era o terror do fruto areia-areia no deserto. Chefe, qual é o próximo passo?
Um homem musculoso emergiu do canto da tempestade de areia. Era o usuário da Supa no Mi das Bonês. Claro, acertamos contas com aqueles que arruinaram meus planos. E já que Cobra fez sua escolha, ele deve pagar o preço. O Crocodile irradiava uma fria intenção assassina. Ao retornar e descobrir que sua base cuidadosamente construída havia sido roubada, sua fúria era incomparável. Ao ouvir isso, Das Bonês franziu a testa. Ele queria lembrar Crocodile que a tripulação havia repelido até mesmo os almirantes da marinha, e que invadir poderia ser perigoso. Mas conhecendo o caráter de seu chefe, alguém que desafiaria até mesmo o homem mais forte, Barba Branca, ele decidiu não fazer isso. Como leal capanga de Crocodile, tudo o que ele podia fazer era segui-lo. Vamos! Crocodile acendeu um charuto para se acalmar e passou por cima dos corpos enrugados, indo em direção à capital real. Assim que eles saíram dos portões da cidade, um forte trovão ecoou no céu claro. Uma luz azul cobriu a cidade, trazendo uma garoa de chuva. Sentindo algo, Crocodile e Das pararam. Atrás deles, os moradores revividos pela água benta recuperaram rapidamente sua vitalidade. Eu não estou morto. Essa chuva, esse som estrondoso, são Aqua-sama e Tomoya-sama. Espere, Crocodile, ele ainda está aqui. Lembrando do desespero e do medo de serem engolidos pela areia, os moradores que se recuperavam entraram em pânico e fugiram. A cidade silenciosa tornou-se caótica e barulhenta novamente. Crocodile não se incomodou com os moradores revividos, mas cuspiu seu charuto encharcado de chuva. Seu rosto inexpressivo emanava uma fria intenção assassina. À frente, um raio caiu, levantando uma nuvem de poeira. Quando a chuva parou e a poeira baixou, Tomoya e Aqua ficaram lado a lado. Embora Tomoya pudesse estender seu haki de observação sobre toda a Ilha do Céu como Enel na obra original, essa habilidade final não era passiva. Era necessária a ativação contínua das habilidades de observação Haki e Akuma no Mi, limitada pela resistência e vontade mental. Ele conseguiu chegar rapidamente com Aqua porque soube pelas forças de Raibase que Crocodile retornaria a Alabasta hoje, monitorando preventivamente os principais portos costeiros. O resto da tripulação, liderada por Kana, estava a caminho de Raibase, mas ainda não havia chegado. Tomoya, eu estava te procurando. Não esperava que você viesse até mim. Crocodile reconheceu instantaneamente os culpados que haviam roubado sua base cercada de areia. Principalmente Tomoya, a quem ele queria como subordinado. Ele havia estudado esse nome e rosto inúmeras vezes na reunião do Shichibukai em Mary Geoise. Ouvi dizer que Shichibukai Crocodile é um herói de Alabasta, mas você é apenas um lobo em pele de cordeiro. Enquanto zombava, Tomoya observou Crocodile. Seu físico e aparência não eram muito diferentes de 10 anos depois, apenas um pouco menos maduros e astutos. Assim como Moria, que negligenciou seu treinamento em Thriller Bark e Crocodile, que havia se estabelecido recentemente em Alabasta, exalavam aqui mais refinado, com seus olhos cheios de arrogância e agudeza, tendo desafiado Barba Branca repetidamente e lutado contra o jovem Douglas Bullet até o empate, e sendo recrutado pelo governo mundial como um Shichibukai. Ele naturalmente possuía ambos os tipos de haki. Alabasta é minha. Vocês, novatos com alguma fama no mar, realmente ousaram me desafiar. O olhar de Crocodile se fixou em Tomoya, seu tom de voz subitamente calmo, mas com um tom profundo. Quanto mais calmo ele parecia, mais tenso Das ficava, sabendo que a raiva do seu chefe havia chegado ao auge. Tomoya, ele é o rei de Alabasta? Aqua ignorou as ameaças assassinas de Crocodile e apontou preguiçosamente para ele. Não, ele é apenas um pirata. Tomoya sorriu e balançou a cabeça. Sinceramente, mesmo que Crocodile estivesse muito mais forte naquele momento do que quando foi derrotado por Luffy, Kana ainda conseguiria derrotá-lo só com haki. Então ele é um pirata. Eu pensei que ele fosse algum membro da realeza. Aqua olhou para Crocodile com desdém, cuspindo saliva. Por que toda essa conversa, seu lixeiro? Reivindicando Alabasta, por que não reivindicar o mundo? Em termos de arrogância, a deusa supera Crocodile. Aqua não se importava com o Shichibukai. Se ela não gostasse de alguém, ela soltava um discurso inflamado. Hahaha, faz tempo que ninguém ousa falar comigo assim. Então, você é o Aqua que aqueles camponeses inúteis veneram? A fúria de Crocodile se transformou em riso, mas seu olhar ficou mais frio. Ele ergueu a mão direita, criando uma pequena tempestade de areia com sua habilidade Akuma no Mi. Ele parou de falar e atacou. Vocês, pirralhos, acham que podem me enfrentar? Vocês chegaram um século antes da hora. Tempestade de areia. Telhado, telhado, telhado. À medida que Crocodile lançava a tempestade de areia, ela crescia, destruindo prédios e ruas, criando danos ainda mais devastadores. O rosto de Tomoya permaneceu calmo, seus dedos brilhando como relâmpagos. Quando ele estava prestes a atacar, Aqua, estranhamente diligente, colocou-se na frente dele. Tomoya, deixe-me cuidar disso. Ousando prejudicar meus devotados seguidores, preciso fazê-lo pagar. Tomoya hesitou, mas depois deu um passo para trás. Tudo bem, é tudo seu. Ele duvidou do ki de combate de Aqua, mas deixou que ela fosse o centro das atenções, já que a água era a maior fraqueza do fruto areia-areia. Aqua, encantada com a oportunidade, acenou com seu cajado de deusa, seu poder divino formando um círculo mágico azul profundo. Invocação de água benta. Gotas de água flutuavam, luz azul girava e torrentes de água surgiam, colidindo com a tempestade de areia. Então, a água foi absorvida pela tempestade de areia, transformando-se em um vórtice lamacento mais poderoso. A corrente de ar resultante avançou em direção à Aqua, congelando seus movimentos enquanto ela piscava seus olhos inteligentes.
De fato, a deusa não conseguiu manter sua destreza por mais de 3 segundos. Tomoya, recuando para uma distância mais segura. Ele ficou chocado ao ver que ela usava água contra uma tempestade de areia, imaginando como o cérebro dela funcionava. Enquanto a tempestade de areia lamacenta de 10 metros de altura engolfava Aqua, Tomoya se transformou em um raio e recuou para uma distância mais segura. Apesar do ki de combate 0 de Aqua, ele não acreditava que ela seria derrotada por esse nível de ataque. E de fato ela não era. Enquanto Aqua era engolida, a tempestade de areia congelou repentinamente. Uau! No segundo seguinte, a água lamacenta começou a cair, inundando a rua. Enquanto a água estivesse envolvida, Aqua poderia facilmente controlá-la e remodelá-la. No momento em que a água a cobriu, perdi completamente o controle da areia. Crocodile cerrou o punho direito, sua expressão ficando solene enquanto olhava para a Aqua, parada ilesa na água turva. Na reunião com o Shichibukai, ele aprenderá muito sobre Aqua e sabia o quanto suas habilidades com a água se opunham às suas habilidades com a areia. Mesmo assim, ele não tinha medo. Em qualquer outro lugar, ele poderia ser cauteloso, mas no deserto sem fim, ele era invencível. E foi por isso que ele ousou atacar a tripulação de Tomoya. Espada entesourada do deserto. Sem mais delongas, Crocodile levantou seu braço direito transformado e golpeou Aqua com uma lâmina de areia. A lâmina de areia de alta densidade cortou o chão, mirando rapidamente em Aqua. Seus olhos brilharam em vermelho enquanto ela ativava seu Haki de observação, rastreando o caminho da lâmina de areia. Jato de água. Água azul profunda comprimida em um poderoso fluxo de alta pressão, encontrando a lâmina de areia de frente. Bum! Água e areia se chocaram, explodindo em uma chuva de gotas e areia. Enquanto a areia voava, Crocodile, através da elementalização, moveu-se rapidamente aparecendo atrás de Aqua. Seu gancho dourado, revestido de Haki, brilhava com reflexos perigosos, mirando na cabeça de Aqua. Apesar do seu ângulo de ataque astuto, sua velocidade não se comparava à de Tomoya, o que tornava fácil para o Aqua fortalecido escapar. Quando o gancho se aproximou de seu pescoço, Aqua dobrou as pernas, abaixando-se para evitar o golpe fatal. Embora seu ki de combate fosse baixo, seus instintos divinos eram invejáveis, e ela havia aprendido reações básicas de combate no duelo da noite anterior. Hahaha, você acha que consegue se esgueirar como Tomoya? Que piada! Aqua, esquivando-se com sucesso, voltou ao seu jeito atrevido, agachando-se e zombando. Mas Crocodile não ficou bravo. Em vez disso, sorriu sinistramente. Sério? Não tenho tanta certeza. Seu braço esquerdo curvado se levantou e Aqua congelou. Ela também foi içada. Observando de longe, Tomoya deu um tapa na testa. Essa idiota deveria ser chamada de deusa da comédia. O gancho do Crocodile prendeu o laço divino do cabelo de Aqua, erguendo-a no ar. Espera aí, prender cabelo é trapaça, né? Com certeza é trapaça. Balançando no ar, Aqua entrou em pânico. Não sei o que aqueles velhotes do governo mundial estavam pensando, listando uma garota sem noção como você como uma ameaça de alta prioridade. Ao ver seu status de herói conquistado com muito esforço ser usurpado por essa garota tola, a raiva de Crocodile aumentou ainda mais. Pelo menos em termos de conquistar corações, ele foi completamente superado por ela. De jeito nenhum vou perder para um idiota como você. Crocodile, lívido, cobriu sua mão direita com Haki e mirou no abdômen de Aqua. Ele pretendia drená-la completamente, satisfazendo sua ira. Ceifador da erosão. Quando a mão dele tocou seu abdômen macio, o poder do fruto areia-areia foi ativado, drenando a água de Aqua. Crocodile estava confiante de que com seu Haki, nem mesmo um suposto usuário de logia conseguiria escapar. Essa avaliação normalmente precisa se mostrou ineficaz, somente se Aqua fosse um usuário da logia Mizumizu no Mi. Infelizmente ela não estava. O sorriso do Crocodile congelou. Nenhum efeito, nem um pouco? Não, tem algo errado. Seus olhos se voltaram para sua mão direita em Aqua. A areia especial projetada para absorver a água continuava caindo, e todo o seu braço de areia ficou encharcado, ficando insuportavelmente pesado. De onde vem toda essa água? Crocodile ficou perplexo. O ceifador da erosão poderia drenar a água de uma cidade inteira, mas ele não conseguia secar uma pessoa sequer? Ela era mesmo humana? Capítulo 199. Na costa de Alabasta, um navio da marinha com o emblema da gaivota cortava as ondas, aproximando-se rapidamente. São apenas notícias da tripulação do Tomoya aparecendo em Alabasta. O que deixou o Crocodile tão nervoso? No convés, o almirante Sengoku estava de braços cruzados, sua capa de justiça ondulando suavemente. Com uma mensagem urgente para entregar a Tomoya dos Gorosei, Sengoku seguiu o Crocodile até Alabasta. No entanto, o impaciente Crocodile e 10 bonês já haviam ido na frente. Embora Sengoku soubesse que Crocodile tinha planos para Alabasta, ele não sabia da verdadeira natureza de seu disfarce de herói nacional. Almirante, podemos ver o contorno do continente de Alabasta. O vigia do mastro gritou. Entendido. Relembrando a atitude do Shichibukai em relação à tripulação de Tomoya na reunião do governo mundial, uma expressão complicada cruzou o rosto normalmente calmo de Sengoku. Ele nunca imaginou que os Shichibukai, tipicamente astutos e movidos pelo lucro, concordariam com a decisão dos Gorosei. No deserto fora da cidade portuária. Percebendo que algo estava errado, Crocodile rapidamente retirou seu braço direito, agora encharcado, recuando repetidamente. Seu olhar para a Aqua, que estava ileso, estava cheio de cautela e choque. Além da enorme quantidade de água em seu corpo que não era humana, o que o horrorizou ainda mais foi que depois de absorver sua água, ele sentiu uma sensação forçada de calma e paz, a ponto de sentir vergonha e remorso por seus métodos enganosos de tomar o reino. Isso era ridículo. Ele era um pirata com ambições de conquistar o mundo usando a arma ancestral, Pluton. A água desta mulher é como a fruta lava-lava de Tsuru, capaz de purificar a mente?
Crocodile instintivamente pensou no vice-almirante Tsuru, que até do Flamingo temia. Ele também se lembrou da areia inexplicavelmente perdendo o controle durante a luta, intensificando sua sensação de pavor. Se seu palpite estivesse correto, a habilidade de Aqua não era apenas um simples contra-ataque a Suna Suna no Mi. Ele absolutamente não podia tocar naquela mulher perigosa novamente. Suor frio escorria da testa de Crocodile enquanto ele fazia esse julgamento. Enquanto ele estava atordoado, uma chama ofuscante preencheu sua visão. Eu percebi sua fraqueza, seu maldito gancho. Tome isso, soco divino. Embora não entendesse por que Crocodile havia recuado, Aqua não tinha intenção de analisá-lo, balançando seu punho flamejante em direção ao rosto dele. Com um baque abafado, o Crocodile atordoado foi arremessado para longe pelo soco poderoso, caindo em uma caixa de areia distante. A areia voou, grãos amarelos rodopiaram, transformando-se na forma do Crocodile. Seu cabelo meticulosamente penteado estava desgrenhado pelo soco divino, com mechas caindo desordenadamente sobre seu rosto sombreado. Além do cabelo desgrenhado, não havia ferimentos aparentes nele. O soco divino, imbuído de energia divina, era especialmente eficaz contra demônios e mortos-vivos, mas tinha um efeito menor em humanos, comparável a um soco comum. O maior efeito do soco foi tirar Crocodile da influência purificadora da água benta, restaurando sua clareza. Não seja tão arrogante, sua criatura estranha do nada. Apesar de suas palavras, Crocodile sabiamente manteve distância, usando sua habilidade Akuma no Mi para um ataque à distância. Ele curvou os dedos da mão esquerda, criando uma tempestade de areia mais poderosa do que antes. Tempestade de areia pesada. Uau! A enorme tempestade de areia agitou as areias do deserto, formando um desastre natural que atingiu Aqua. Seu idiota, não importa o quão poderoso, esse ataque é inútil contra mim. Tendo passado por isso uma vez, Aqua usou o mesmo método, invocando uma enchente para se misturar à tempestade de areia, transformando-a em lama inofensiva. Sentindo-se triunfante após neutralizar o ataque, Aqua estava prestes a zombar de Crocodile quando um pico de areia em movimento rápido atravessou a lama, formando uma lâmina afiada abaixo dela. Crocodile, sem expressão, retirou a mão da areia. Ele sabia que a tempestade de areia pesada não faria mal a Aqua, então a usou como distração. O verdadeiro ataque foi a espada entesourada do deserto aprimorada escondida atrás dele. Espada entesourada do deserto. Bum! A lâmina de areia quase instantânea atingiu Aqua descuidada, fazendo ela e seu cajado de deusa voarem. Ela caiu de cabeça na areia, com as pernas chutando 2 vezes. Ai, ai, ai! Seu safado nojento e sorrateiro! Como ousa lançar um ataque furtivo tão desprezível? Saindo da areia com dificuldade, o rosto de Aqua estava coberto de grãos, apontando com raiva para Crocodile, esquecendo-se de seu ataque furtivo anterior com um soco divino. Ao ver Aqua ilesa após levar um golpe forte, o rosto de Crocodile se contraiu, finalmente se sentindo um pouco derrotado. Não só sua habilidade era bizarra e um contra-ataque perfeito, mas sua defesa física também era irracional. De onde diabos esse monstro veio? Percebendo que Aqua era tão problemático, ele considerou a tripulação de Tomoya, o poderoso demônio do trovão Tomoya, a garota que repeliu o almirante Akainu e o enigmático imperador rei das máquinas. Crocodile agora entendia o quão tolo era pensar que poderia derrotá-lo só porque tinha vantagem no terreno. A verdadeira força deles estava além da sua capacidade solo. Em meio ao choque e ao arrependimento, Crocodile notou uma figura com braços afiados se aproximando silenciosamente de Aqua por trás. Dice, o que você está fazendo? Com o cabelo desgrenhado, Crocodile gritou para a figura, essa é minha luta, não interfira. Apesar de sua frustração, Crocodile não se permitiria precisar da ajuda sorrateira de seu subordinado para derrotar uma garota. Independentemente de vencer ou perder, o importante era sua dignidade e orgulho como pirata veterano. Gritada, Aqua finalmente percebeu a aproximação de Dice Bones, erguendo rapidamente os braços em defesa. Dice parou. Percebendo a determinação de seu chefe, ele recolheu seus braços com lâminas, pedindo desculpas. Minhas desculpas, a culpa foi minha. Naquele momento, uma sombra enorme passou por cima, bloqueando o sol. Yo-oh, uma figura esquelética em um terno preto saltou da sombra, sacando uma espada fina que brilhava friamente. Clang! Dice ergueu o braço afiado para bloquear o golpe descendente. Senhor Dice Bones, capaz de transformar qualquer parte do seu corpo em uma lâmina afiada, deixe-me testar minhas habilidades contra você. Brook, o esqueleto, exerceu força, colidindo com a lâmina de Dice. Você é o estranho brinquedo esqueleto. Os olhos de Dice se estreitaram, sua voz fria. Recompensa, 888 frutas. Droga, não destaque essa maldita recompensa. Ela faz minha pressão subir. Brook ficou imediatamente na defensiva. Mesmo assim, ele continuou com seu bordão. Embora eu seja apenas um esqueleto sem sangue ou um sujeito realmente estranho. Dice franziu a testa, intrigado com a estranha criatura. Brook aplicou mais força, empurrando Dice vários metros para trás. Está resolvido, Aqua-sama. Deixe esse homem comigo. Nada mal, Brook. Aqua fez sinal de positivo para ele. Como recompensa, posso ver seu baque. Um soco divino acertou a cabeça do esqueleto, deixando um grande galo. Em termos de impacto, Brook era mais como um morto-vivo. Enquanto eles discutiam, a sombra enorme pousou, provocando uma tempestade de areia. Kana, King e Miao chegaram ao campo de batalha, juntando-se a Aqua e Brook. Ao ver o esqueleto brincalhão e a tripulação do Tomoya totalmente reunida, o rosto de Crocodile ficou sombrio. A maré havia se voltado completamente contra ele. Um atrás do outro, hein? Tudo bem, vou enterrar todos vocês.
Percebendo que ataques comuns eram inúteis, o enfurecido Crocodile liberou todo o seu poder, fundindo-se com as areias do deserto. Zumbido. O vasto deserto tremeu violentamente, os ventos uivaram e a areia voou. O solo subiu rapidamente, formando um enorme desastre natural como o tsunami em Water 7, exalando uma sensação de desespero. A onda de areia de quase 100 metros de altura cobriu o céu, projetando uma sombra enorme sobre a cidade portuária. Os moradores, sem noção da situação, se amontoaram em suas casas com medo. Lá fora, o Crocodile, totalmente transformado em areia, apareceu no topo da onda de areia. Movimento final, grande Crocodile do deserto. Com um rugido, a onda de areia se contorceu, formando um crocodile de areia gigante do tamanho de uma pequena ilha, ofuscando tudo. Seu poder era capaz de aniquilar a capital inteira em um instante, absorvendo toda a umidade em movimento. Este foi o movimento definitivo de Crocodile no deserto. Espera, por que é tão urgente? Aqua olhou para o assustador Crocodile da areia, seus olhos sábios brilhando de pânico. Embora seu poder divino tivesse aumentado muito, ela precisava de tempo para invocar um tsunami comparável, o que não estava disponível agora. Além disso, o violento Crocodile de areia claramente não foi tão fácil de lidar quanto as tempestades de areia anteriores. Aqueles que atrapalharam meus planos, vocês serão aniquilados junto com esta cidade amaldiçoada. Com o controle do Crocodile, o Crocodile da areia rugiu, avançando para esmagar seus inimigos. Entretanto, ele subestimou a tripulação de Tomoya. Kana deu um passo à frente, com as mãos na cintura em posição de Kamehameha. Raios comprimidos formaram uma luz branca de alta energia em suas palmas, faiscando intensamente. Bomba destrutiva e explosiva. Com uma expressão séria, Kana empurrou as palmas das mãos para frente, liberando um raio. A energia liberada parecia distorcer o espaço. Bum! O raio atingiu a cabeça do Crocodile da areia, perfurando seu corpo enorme. Sob o calor terrível, a areia evaporou instantaneamente, desaparecendo. Estrondo. O colossal Crocodile de areia se desfez, caindo aos pedaços. A areia se espalhou, caindo de volta ao chão sob a ação da gravidade. Como isso é possível? Enquanto o Crocodile caía junto com a areia que desabava, sua mente estava em turbulência. Embora tivesse previsto uma possível derrota, nunca imaginou que seu ataque final seria tão facilmente anulado por uma garotinha. Ao atingir o chão, ele ainda estava em choque, incapaz de aceitar que seu tsunami de areia havia sido destruído por um único golpe de Kana. Dais Bonês, lutando contra o ataque implacável de Brook, foi finalmente dominado, caindo no chão, derrotado. Com as forças de Crocodile subjugadas, a batalha estava efetivamente encerrada. Crocodile, deitado em um poço profundo, olhava fixamente para o céu, percebendo a enorme diferença de força entre ele e a tripulação de Tomoya. Tomoya se aproximou do poço, olhando para o Crocodile derrotado. Agora você deve entender a diferença entre nós, Crocodile. Os olhos de Crocodile brilharam de desafio, apesar da situação. Este é o seu discurso de vitória? Um perdedor não tem o direito de falar. Faça o que quiser, me mate ou não. Seu orgulho e dignidade de pirata veterano eram as únicas coisas que permaneciam intactas. Ele não tinha intenção de implorar por sua vida. Você sabe por que me tornei um pirata, Crocodile? Perguntou Tomoya com um tom calmo e investigativo. Crocodile permaneceu em silêncio, encarando Tomoya com uma expressão que exigia uma resposta. Eu me tornei um pirata para virar este mundo de cabeça para baixo, declarou Tomoya com a voz firme e inabalável. Junte-se a mim, Crocodile. Ajude-me a mudar este mundo. Juntos podemos alcançar muito mais do que sozinhos. A expressão de Crocodile mudou ligeiramente, demonstrando uma mistura de ceticismo e curiosidade. No entanto, seu silêncio continuou. Pense nisso. Temos um objetivo em comum, desafiar e mudar a ordem mundial. Não foi por isso que você buscou o poder de Pluton? Os olhos de Crocodile se estreitaram ao ouvir a menção da arma ancestral. Ele tinha que admitir que Tomoya tinha razão, mas seu orgulho não o deixava demonstrar isso facilmente. Tomoya estendeu a mão para Crocodile. Não estou pedindo para você me servir. Estou oferecendo uma parceria. Uma chance de reescrever o destino do mundo. O que você diz? Crocodile hesitou, encarando a mão de Tomoya. A ideia de unir forças com uma tripulação tão formidável era tentadora, mas seu orgulho e desconfiança o deixavam relutante. Nesse momento, uma voz estrondosa interrompeu a conversa. Chega de papo. Tomoya Crocodile é um Shichibukai sob o governo mundial. Você não tem autoridade para recrutá-lo. Os dois homens se viraram e viram o almirante Sengoku parado de braços cruzados, tendo deixado Crocodile ali perto. Sua presença era imponente, e a tensão no ar se tornava palpável. Almirante Sengoku cumprimentou Tomoya, sem demonstrar nenhum sinal de recuo. Veio salvar seu aliado? A expressão de Sengoku era severa. Crocodile está sob a proteção do governo mundial, independentemente de suas ações. E estou aqui com uma proposta oficial para você, Tomoya. As palavras de Sengoku chamaram a atenção de todos. Até Crocodile, que estava preparado para a morte, pareceu curioso. O governo mundial reconhece sua força e potencial. Oferecemos a você uma posição entre os Shichibukai, anunciou Sengoku, com a voz carregada de autoridade e convicção. Os olhos de Tomoya se arregalaram ligeiramente, mas ele rapidamente se recompôs. Um Shichibukai? Apesar dos nossos crimes? Sengoku assentiu. Apesar das suas ações, o governo mundial vê valor em tê-lo ao nosso lado. Considere isso uma aliança estratégica. Crocodile, ainda sentado no fosso, zombou. Então eles finalmente estão reconhecendo seu poder, Tomoya. Tomoya virou-se para sua tripulação, que se reunirá ao redor. Suas expressões variavam da surpresa à intriga. Um Shichibukai. O que vocês acham? Tomoya perguntou à sua equipe, valorizando a opinião deles. Aqua, esfregando a cabeça por causa da briga anterior, falou primeiro. Se isso significa que podemos nos movimentar com mais liberdade e reunir mais seguidores para a religião Axis, eu topo. Kana, ainda recuperando o fôlego, assentiu.
Confio no seu julgamento, Tomoya. Brook, apesar do galo na cabeça, acrescentou. Se isso nos mantém longe de batalhas desnecessárias e nos permite focar em nossos objetivos, vale a pena considerar. Yo! King e Miao também expressaram sua concordância, entendendo os benefícios da oferta. Tomoya se virou para Sengoku com um olhar determinado. Muito bem, almirante. Aceitamos a oferta do governo mundial. A tripulação de Tomoya se tornará a nova Shichibukai. Sengoku assentiu em aprovação. Sabe a escolha. Os detalhes serão finalizados em breve. Enquanto Sengoku e seus homens se moviam para proteger Crocodile, a tripulação de Tomoya se reunia, pronta para embarcar em sua próxima aventura. No final, a reviravolta inesperada dos acontecimentos levou a um novo capítulo em sua jornada, que prometia desafios e oportunidades ainda maiores. Com o reconhecimento do governo mundial e sua nova posição, a tripulação de Tomoya voltou seus olhos para o futuro, pronta para abalar o mundo até os alicerces. Capítulo 200. No dia seguinte, o mundo, que tinha acabado de se acalmar, foi novamente incendiado pelas notícias explosivas trazidas pelas gaivotas. Todos os indivíduos poderosos no mar, assim como civis comuns, sentiram profundamente a iminente reviravolta na estrutura da época. Desta vez, Morgans não recorreu às manchetes sensacionalistas normalmente usadas para atrair leitores, porque o conteúdo em si já era super chocante. Os ventos da mudança, uma nova era amanhece com o surgimento de um novo Shichibukai e um novo imperador do mar. Abaixo do chamativo e ousado título vermelho havia duas ilustrações dominantes, Tomoya empunhando suas lâminas gêmeas de trovão e a presença imponente de Shanks, o ruivo. O texto que acompanha detalhou esses dois eventos que abalaram o mundo. Ele cobriu a batalha entre a tripulação de Tomoya e o Crocodile Shichibukai nos desertos de Alabasta, e o desafio dos piratas do ruivo contra um dos atuais 4 imperadores, culminando na vitória deles e na ascensão de Shanks ao poder. Esses dois eventos ocorreram quase simultaneamente, um na primeira metade da Grand Line, em Alabasta, e o outro no Novo Mundo. Seu enorme impacto foi sentido em toda a Grand Line. A rede de inteligência de Morgans era evidentemente incomparável. Ele não só conseguiu obter detalhes de ambos os campos de batalha rapidamente, como também tinha fotos do local. O mundo inteiro tremeu, e várias facções começaram a se agitar. O Novo Mundo. Em mares calmos navegava o Moby Dick, o navio almirante dos piratas do Barba Branca, um navio de 3 mastros com uma baleia como figura de proa. Sentado no espaçoso convés, um homem de cabelos dourados e olhos aguçados bebia grandes goles de saki com o olhar fixo no jornal à sua frente. Gurararara. Novos 4 imperadores e um novo Shichibukai, hein? Este mar, que estava calmo desde a morte de Roger, finalmente está ficando animado de novo. Edward Nelgat, o homem mais forte do mundo, conhecido como Barba Branca, soltou uma risada calorosa e dominadora. Parece que a nova era está chegando mais rápido do que Roger previu. Ao contrário de seu estado gravemente enfermo 10 anos depois, Barba Branca ainda estava cheio de vigor. Embora não estivesse no auge, ainda não havia decaído completamente. Shanks, hein? Eu não esperava que ele chegasse ao mesmo nível que você, pai. No convés lateral, Marco a Fênix comentou calmamente, relembrando os momentos em que ele e Barba Branca lutaram contra os piratas de Roger, quando Shanks era apenas uma criança alguns anos mais nova que ele. Para chegar ao topo do mundo, aquele pirralho ruivo ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas o mais importante, Barba Branca desviou o olhar da foto de Shanks para o outro lado da página. Estou mais interessado em ver esse garoto trovão que ousa matar dragões celestiais. Pops, você quer visitar Alabasta? Perguntou Tat, o comandante da 4ª divisão, com curiosidade. Não, mais cedo ou mais tarde nos encontraremos no Novo Mundo. Barba Branca ergueu sua jarra de saquê e bebeu profundamente. Crunch, crunch. Naquele momento, o som de mastigação veio de um canto discreto do convés, chamando a atenção de Barba Branca. Um homem de cabelos pretos e com um dente faltando estava comendo ali. Professor, você já pensou na minha proposta? Perguntou Barba Branca casualmente. Todos os membros principais dos piratas do Barba Branca viraram a cabeça para olhar para Teaj, que estava segurando uma torta de cereja. Me poupe, pai. Não tenho nem perto das qualificações para ser o comandante da 2ª divisão, disse Teaz com um olhar humilde e angustiado, coçando a cabeça. Ha 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 ha. Os outros comandantes riram muito de seu comportamento pateta. Claramente a relutância de Teaz em ser o comandante da 2ª divisão não era novidade. Faça o que quiser, mas não se subestime como homem, aconselhou Barba Branca como figura paterna. Entendido, Pops. Teaz respondeu com um sorriso radiante e inocente, com migalhas de torta de cereja ainda nos lábios. Por trás daquele sorriso radiante, nem Barba Branca nem ninguém conseguia ver os pensamentos sinistros que se formavam na mente de Teaz. Que sorte a minha de conseguir informações sobre essa fruta justamente quando Shanks derrotou um 4 imperador. Totoland, Ilha Whole Cake. O que diabos esses bastardos do governo mundial estão pensando, deixando 2 pirralhos inexperientes assumirem posições tão altas? Big Mom, usando seu chapéu de pirata, continuava a encher a boca de sobremesas. Sua figura, antes esbelta e bonita, agora começava a mostrar sinais de obesidade. Dedicada a criar uma nação de todas as raças, Big Mom vinha se concentrando apenas em ter filhos nos últimos anos. Sua base sólida, conhecida como balão de ferro, a manteve forte. Mesmo sem muito treinamento, ela manteve sua posição como um dos 4 imperadores, garantindo um lugar no perigoso Novo Mundo. Mamãe, dizem que a tripulação de Tomoya agora tem força para rivalizar com o almirante. Eles podem representar uma ameaça significativa à nossa expansão territorial no futuro. Katakuri, de 36 anos, tinha uma toalha enrolada no rosto. Sua natureza calma e estável permitiu-lhe ver a natureza extraordinária da tripulação de Tomoya em eventos anteriores. Mamãe, o que há para se preocupar? Eles só têm sorte de terem conquistado tanto poder.
Se ousarem nos provocar no novo mundo, eu lhes mostrarei o verdadeiro terror do mundo pirata. Big Mom zombou, lembrando-se do rosto bonito no jornal, e murmurou: será que esse garoto é de uma raça rara? Sair da obscuridade e chegar a tal poder em poucos meses parecia impossível para um ser humano comum. Nesse ponto, sua inteligência ainda estava relativamente intacta, reconhecendo que Tomoya provavelmente tinha segredos significativos. País de Wano, Onigashima. Guahaha. Uma garota com a força aterrorizante para repelir o almirante Sakazuki? Tomoya tem muita sorte de encontrar uma parceira assim. Kaido sentou-se em seu trono, segurando o jornal recém-entregue. Abaixo dele, todos os membros principais, incluindo King, Queen, Jack e o Tobiropo, estavam presentes. Surpreendentemente, Yamato, de 16 anos, estava entre eles. Fascinado pelas aventuras descritas no Diário de Oden, Yamato ansiava por aprender mais sobre o vasto mar além, sonhando em explorá-lo um dia. A hora de nos reencontrarmos está se aproximando, Tomoya. Estou ansioso pelas surpresas que você trará. Kaido sorriu selvagemente, amassando o jornal em sua mão grande. Restaurante do mar. Não, agora eu deveria chamá-lo de Shichibukai. Tomoya. Na rápida ascensão de Tomoya, Kaido viu o potencial para uma batalha sem limites, ansioso por uma luta que o deixaria verdadeiramente satisfeito. Por que não desafiar Barba Branca, que ainda estava perto do auge? Kaido era um maníaco por batalhas, mas não um tolo. Na verdade, ele entrou em conflito com Barba Branca diversas vezes, mas os resultados foram menos que favoráveis. No meio da multidão, Yamato olhou para Kaido com admiração. Pela primeira vez na vida, ela viu tanta excitação e expectativa no rosto de seu pai, geralmente frio e implacável. Naturalmente, isso despertou nela uma curiosidade intensa sobre o garoto que Kaido sempre mencionava. Quem exatamente foi o infame Tomoya? Uma certa ilha desconhecida, o quartel-general oculto do exército revolucionário. Aceitar o convite do Shichibukai? Aquele garoto é realmente imprevisível, comentou Ivankov com o rosto cheio de surpresa. Embora a ascensão de Shanks como novo imperador tenha sido significativa, o exército revolucionário ficou mais intrigado com Tomoya, que parecia estar em uma missão semelhante à deles. Eu te disse, aquele desgraçado é um vigarista sem vergonha, que rouba dinheiro de criança sem remorso. Resmungou Sabó com bandagens na cabeça, lembrando-se de como Tomoya o havia enganado. Após recuperar a memória, Sabó escolheu ficar com o exército revolucionário, determinado a seguir os passos de Dragon e libertar o mundo. Essa notícia por si só não é suficiente para mudar nossa avaliação anterior, declarou Monk D. Dragon calmamente, demonstrando pouca emoção. Deixe o tempo revelar a verdade. Acredito que esse homem não nos decepcionará. Ao ouvir isso, Ivankov, que havia testemunhado a tripulação de Tomoya matando o dragão celestial no arquipélago de Sabaldi, ficou em silêncio por um momento. Concordando com a opinião de Dragon, Ivankov não se aprofundou no assunto. A propósito, devemos informar Kuma sobre as informações recentes sobre Jinne? A expressão de Dragon ficou séria. Ainda não. Não podemos deixar Kuma agir precipitadamente. A complexidade da situação pesava sobre ele. Entendido, Ivankov suspirou profundamente. Considerando a gravidade da situação, Ivankov se absteve de sugerir uma missão de resgate para Jinne e a Maria Joyce. Diferentemente da situação com Fischer Tiger, a prisão de Jinne pelos dragões celestiais parecia uma armadilha para atrair o exército revolucionário à ação. Agir impulsivamente nesta fase inicial do exército revolucionário pode desperdiçar todos os seus esforços. Embora tenha sido difícil para Jinne e Kuma, Ivankov entendeu a importância do panorama geral e sabia que Dragon também estava lutando com o mesmo conflito interno. Enquanto isso, de volta a Alabasta, a tripulação de Tomoya estava notavelmente calma, apesar do alvoroço do mundo com a notícia de seu status de Shichibukai. Exceto Brook, cuja recompensa ficou em vergonhosas 888 frutas. Até mesmo Aqua, que normalmente desprezava qualquer associação com o corrupto governo mundial, foi aplacada pela promessa de Tomoya de 2 caixas de vinho fino. No grande plano de Tomoya, eles não permaneceriam como Shichibukai por muito tempo. Assim que acumulassem poder suficiente e sua tripulação pudesse se manter independente contra a interferência do governo mundial, seria a hora de virar o jogo e declarar guerra. Talvez apenas um evento que abalasse o mundo pudesse desencadear esse momento. Senhor Tomoya, eu nunca imaginei que vocês se tornariam os últimos Shichibukai, suspirou Cobra, olhando para Alabasta que melhorava do grande salão. No acordo anterior, Cobra estava preocupado que promover a procurada Aqua pudesse trazer perigo letal ao reino. Agora, com a tripulação de Tomoya sendo legalmente reconhecida, esses medos se dissiparam. O título de Shichibukai também poderia dissuadir piratas de olho em Alabasta, reduzindo os ataques costeiros. Comparado aos planos enganosos de Crocodile, Cobra confiava em Tomoya e Aqua, que realmente melhoraram a vida dos cidadãos. Quanto a Crocodile, após seu colapso, ele foi levado pelo almirante Sengoku para interrogatório. Se ele acabaria em Impel Down ou seria libertado, só o tempo diria. Tomoya especulou sobre a última hipótese dado o curto período de Crocodile em Alabasta. Apesar de seus planos, ele havia protegido o povo principalmente de invasões piratas. Mesmo que Crocodile retornasse aos mares, Tomoya não se preocupava. O poder de sua tripulação só aumentaria, e eles poderiam facilmente lidar com Crocodile caso seus caminhos se cruzassem novamente. Não fique tão complacente, Rei Cobra, alertou Tomoya, vendo o alívio de King. Sentado casualmente, Tomoya continuou. Nosso acordo está de pé. Você pode usar o nome Shichibukai, mas eu não protegerei Alabasta publicamente. Considerando seus planos futuros de se opor ao governo mundial, qualquer ilha ou nação abertamente aliada a ele enfrentaria severas repercussões. Até mesmo Alabasta, o importante aliado do governo mundial. Entendo.
Proteger o reino é meu dever, respondeu Cobra com firmeza. Na minha terra natal há um ditado: a prosperidade gera complacência, a adversidade gera força, observou Tomoya. Embora o problema da seca em Alabasta esteja resolvido, seus verdadeiros desafios estão apenas começando. Cobra refletiu profundamente e então curvou-se levemente. Obrigado pelo seu conselho. Vou me lembrar bem dele. Naquele momento, duas pequenas figuras, Vivi e Koza, entraram correndo, uma após a outra, parando na frente de Tomoya. Tomoya, é verdade que você vai deixar Alabasta amanhã de manhã? Vivi perguntou com urgência. Nos últimos dias, ela se tornou muito próxima da equipe de Tomoya, chamando-os de amigos. Sim, fizemos o que precisávamos. Não há motivo para ficar mais tempo, respondeu Tomoya, despenteando os cabelos macios de Vivi com um sorriso. Com seu status de Shichibukai, eles tinham mais tempo e não precisavam correr para a Ilha dos Homens-Peixe. Ele planejava levar Brook para se reunir com Labon e coletar materiais especiais da Ilha Dran para a próxima criação de Miau. Vivi, que normalmente não gostava de tapinhas na cabeça, não resistiu dessa vez. Ela olhou para Tomoya com olhos claros. Koza e eu podemos ir com você? Antes que Tomoya pudesse responder, Cobra e Igaron ficaram chocados. Vivi, o que você está dizendo? Pai, Igaron, queremos ver o vasto oceano que Aqua descreveu. O rosto jovem de Vivi estava cheio de expectativa e esperança. Koza, ao lado dela, assentiu firmemente. Não, Vivi, o mundo lá fora é muito perigoso. Vocês ainda são crianças, disse Igaron apressadamente. Não somos crianças. Somos os líderes da gangue Suna-Suna, retrucou Vivi. Cobra, conhecendo a teimosia de Vivi, olhou para Tomoya. Sinto muito, senhor Tomoya. Vivi sempre foi direta. Espero que não se importe. Está tudo bem, Tomoya dispensou a ideia com um gesto e se dirigiu a Vivi e Koza. Diga-me seus motivos para querer ir para o mar. Vivi foi a primeira a levantar a mão. Quero me tornar uma grande deusa como Aqua e trazer felicidade ao nosso povo. Koza, um pouco hesitante, então falou com determinação. Quero ficar mais forte para proteger todos em nossa vila dos piratas. Entendo. Vocês dois querem proteger seu país. Esse é um sonho nobre, reconheceu Tomoya, acenando com a cabeça em aprovação. Os rostos de Vivi e Koza se iluminaram de alegria, pensando que Tomoya concordaria. Mas as próximas palavras de Tomoya foram um golpe frio de realidade. No entanto, sinto muito. Não posso levá-lo conosco. Tomoya tirou a mão da cabeça de Vivi e caminhou até a grande janela. Vocês ainda são muito fracos. Para se juntarem à minha tripulação, precisam primeiro fazer um nome para si mesmos. Se você não consegue realizar nada significativo em seu próprio país, você não está qualificado para velejar conosco. Diante da figura imponente de Tomoya, os ansiosos Vivi e Koza abaixaram lentamente a cabeça, entendendo o que ele queria dizer. Entendo, Tomoya. Vou me tornar uma princesa digna do reino, declarou Vivi. Eu também. Vou me tornar um herói renomado, ecoou Koza. Satisfeito com a determinação deles, Tomoya se virou com um sorriso radiante. Então é uma promessa. Quando chegar a hora, eu irei atrás de vocês. Fechado, ambos gritaram. Apesar da relutância, a jornada para Alabasta estava chegando ao fim. Na manhã seguinte, inúmeros moradores lotaram o porto. Mesmo sob o sol escaldante e a areia sufocante, o povo antes emaciado esperava ansiosamente para se despedir de seus salvadores. Na vanguarda estavam Cobra, Vivi e a família real. Mais à frente, peixes Boikung acenavam em lágrimas para o sonho sem fim, onde sua irmã mais velha, Kana, estava. A bordo do navio, a tripulação de Tomoya observava a grande multidão com admiração. Vivi e Koza, trabalhem duro para se tornarem pessoas incríveis. E a todos em Alabasta, até a próxima! Como a divindade adorada por muitos, Aqua realizou sua especialidade com um floreio de seu leque de deusa, criando um espetáculo aquático colorido. Adeus, Lady Aqua, Lord Tomoya e todos os adultos fortes e confiáveis. As praias explodiram em sincera gratidão, e os cidadãos libertos expressaram seus mais profundos agradecimentos. Sob a liderança de um indivíduo particularmente sábio, a multidão começou a recitar as doutrinas da religião Axis. Percebendo isso, Tomoya silenciosamente pediu desculpas à Cobra. Ele não podia garantir que tipo de futuro abstrato aguardava Alabasta com a crescente influência da religião Axis. Ao contrário de seus alegres companheiros acenando a Deus, Tomoya retribuiu o olhar de Cobra, com os olhos brilhando de surpresa. Usando uma combinação de observação aqui e seus sentidos elétricos, ele rapidamente identificou uma figura discreta na multidão. Um homem cego com um casaco roxo e um cajado de madeira. Devido à distância anterior e à falta de malícia do homem, Tomoya não o havia notado até agora. Este era Isho, o futuro almirante Fujitora. No meio da multidão, a sobrancelha de Fujitora se contraiu, seu poderoso olhar atento do Aki de observação captando o navio. Tomoya, uma deusa não apenas simples, mas pura, sua presença fez com que minha viagem espontânea a Alabasta valesse muito a pena. Fujitora colocou sua espada de bengala na cintura e curvou-se levemente em direção ao sonho sem fim que se afastava. Muito obrigado. A visão de tantas pessoas alegres o fez desejar ver mais da verdade deste mundo. Se ao menos ele pudesse abrir os olhos. Enquanto lamentava isso, os olhos normalmente fechados de Fujitora de repente se arregalaram em choque, revelando a parte branca. Usando seu poderoso Aki de observação, ele captou a voz alegre de Tomoya de longe. Ei, cego forte, quer se juntar à minha equipe? Após um momento de choque, Fujitora sorriu e balançou a cabeça. Obrigado pelo convite, mas desejo viajar mais, buscando as verdades deste mundo sombrio. Ele recusou a oferta de Tomoya. É uma pena, Tomoya suspirou suavemente, não muito surpreso com a resposta. Ei, Tomoya, o que é tão vergonhoso? Os ouvidos atentos de Aqua captaram seus murmúrios enquanto ela se aproximava, seus olhos azuis se estreitando com uma expressão presunçosa. Você está chateado porque essa deusa roubou os holofotes? Ha ha ha.
Não se sinta tão mal, sendo um mero humano astuto, não é vergonhoso perder para uma deusa. Tomoya se virou, olhando para Aqua com uma expressão que sugeria que ele estava olhando para um idiota. Desculpe, eu não me comparo a um covarde tremendo diante de um crocodile do deserto. Maldito seja, Tomoya. Quando foi que eu tremi? Aqua retrucou na defensiva. Então você admite que estava com medo. Tomoya zombou com um sorriso malicioso. Grande e sagrada Aqua, sua coragem em admitir a derrota é realmente louvável. Ah, Tomoya, seu desgraçado. Vou te estrangular. Aqua, num acesso de raiva, começou a balbuciar incoerentemente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 201. Ilha dos Homens-Peixe, o caótico distrito dos Homens-Peixe. O quê? Aquele maldito ruivo do Shanks realmente virou um yonko? O nariz alto e colorido de Bug atraiu olhares cautelosos dos Homens-Peixe próximos que rapidamente recuaram. Bug, por que você está tão nervoso? O que importa para nós quem se torna um yonkou? Ao lado dele, um homem magro, de aparência sinistra e com um penteado peculiar tomava seu café com indiferença. Este homem era inconfundível. Galdino, futuro membro da Baroque Works conhecido como Senhor 3. Ao redor deles estavam Kabaji, Moji e Rishi e 3 oficiais da tripulação pirata de Bug, junto com um grupo heterogêneo de subordinados durões influenciados pelo carisma de Bug. Embora se autodenominassem subordinados, suas recompensas médias excediam 10 milhões de belis, cada uma capaz de derrotar facilmente seu capitão incompetente. Uma das razões pelas quais os bandidos do distrito dos Homens-Peixes temiam. Apesar das mudanças trazidas pela chegada de Tomoya, a sorte de Bug permaneceu forte, uma prova de sua incrível sorte. Importa muito. Ainda tenho contas a acertar com aquele desgraçado do Shanks. Bug cerrou os punhos com o rosto de palhaço vermelho de raiva. Seus subordinados, com os olhos brilhando de admiração, gritaram em uníssono. Uau! Bug-sama, você nem colocou a nova Yonko nos olhos. Ignorando os elogios, Bug desviou o olhar para outra manchete ao lado de Shanks. Tomoya. E esse maldito Tomoya? Em vez de vir para a Ilha dos Homens-Peixe, ele foi para Alabasta. Veja o que aconteceu. Ao saber que Tomoya apareceu no arquipélago de Sabaldi, Bug presumiu que ele não iria para Alabasta. Ele levou sua tripulação, escapou da prisão subterrânea de Crocodile e armou uma armadilha na Ilha dos Homens-Peixe, a passagem obrigatória para o Novo Mundo. Mas Tomoya não seguiu o caminho habitual, fazendo com que os planos elaborados de Bug falhassem mais uma vez. Não são apenas os novos Yonkou, nem mesmo os Shichibukai te incomodam. Bug-sama, esse é o espírito e a arrogância de um grande pirata. Seus subordinados estavam admirados e suas expressões eram exageradas. Era de se perguntar sobre o estado mental desses notórios piratas da Grand Line. Galdino, observando a loucura deles, revirou os olhos e perguntou. Então, qual é o plano agora? Ele escolheu ficar na equipe de Bug principalmente pelos benefícios de uma empresa forte. Se Bug decidisse atacar um Yonko ou um Shichibukai, Galdino, valorizando sua própria vida e interesses, seria o primeiro a fugir. Claro que estamos. Os olhos de Bug dispararam ao redor. Indo para o Novo Mundo para derrotar os novos Yonko, os Shanks ruivos, e fazer um nome para nós. Seus subordinados, prevendo isso, ecoaram a resposta com entusiasmo. Bug, que inicialmente planejava recuar para o Mar do Leste para continuar seu reinado como um pequeno imperador, ficou atordoado. Seus olhos se arregalaram em descrença e uma bolha de ranho se formou. Novo Mundo, minha nossa! Aquele lugar estava cheio de piratas poderosos e implacáveis, além de figuras monstruosas como Barba Branca, Kaido e Big Mom. Com sua força escassa, entrar no Novo Mundo era como cometer suicídio. Tendo navegado com Roger por anos, Bug sabia melhor do que ninguém sobre o ambiente perigoso do Novo Mundo. Não era um lugar para humanos comuns como eles sobreviverem. Bug-sama, você... Ao ver a expressão "você está brincando comigo?" de Bug, o ânimo de seus subordinados despencou. Bug e seus principais oficiais entraram em pânico, temendo que sua natureza fraca fosse exposta a esses seguidores selvagens. Mas no momento seguinte, os subordinados ficaram ainda mais animados. Seu alvo não é apenas o novo Yonko, mas a velha guarda como Kaido e até mesmo o homem mais forte do mundo, Barba Branca? Que homem assustador, Bug-sama! Seu espírito é incomparável. Kabaji e os outros. O rosto de Bug se contraiu incontrolavelmente. Sabendo que aqueles caras fariam se descobrissem a verdade, ele percebeu que não tinha saída. Apesar do pânico interior, ele reuniu confiança, usando sua habilidade Barabara no Mi para fazer seu corpo parecer maior e mais imponente. Exatamente. Meu alvo é o Barba Branca. Assim, os piratas Bug deixaram a Ilha dos Homens-Peixe, rumo ao turbulento Novo Mundo. Antes de partir, Bug, furioso, incapaz de emboscar Tomoya e forçado a ir para o Novo Mundo, roubou um poneglyphoneglyphoneg vermelho que passava pela ilha e o levou para seu navio. Dias depois, o Moby Dick dos piratas do Barba Branca, equipado para viagens subaquáticas, chegou à Ilha dos Homens-Peixe. Ao ver o espaço vazio ao lado do poneglyphoneglyphoneg azul, Barba Branca ficou perplexo. Tendo previsto a chegada da nova era pelas palavras de Roger, Barba Branca planejou tomar o poneglyphoneglyphoneg da estrada da Ilha dos Homens-Peixe. Mas alguém o havia precedido? Supondo que Kaido e Big Mom tenham um roll de poneglyphoneglyphoneg cada, vamos especular que Barba Branca planejou pegar o da Ilha dos Homens-Peixe. Pai, descobrimos que o poneglyphoneglyphoneg foi roubado pelos piratas Bug. Jinbei se aproximou rapidamente e relatou a situação à Barba Branca. Tendo lidado recentemente com assuntos do Novo Mundo e respondido à convocação do Shichibukai, ele não percebeu as ações de Bug, o que demonstrava a sorte extraordinária de Bug. Bug! As sobrancelhas de Barba Branca franziram quando as lembranças do garoto de nariz vermelho sempre grudado em Shanks ressurgiram. Gurararara!
Até isso foi descoberto cedo. Esse garoto é meticuloso. Relembrando as recentes façanhas de Shanks no Novo Mundo, Barba Branca riu muito. Sua tripulação e Jimbe ficaram intrigados com sua reação. Mesmo assim, eles memorizaram o nome do bug de nariz vermelho, que até Barba Branca elogiou. Vamos, rapazes. O tesouro de um pirata não pode ser roubado sem luta. Grand Line, primeira metade. O sonho sem fim navegou em mares calmos. Embora capaz de voar e mergulhar, a tripulação do Tomoya preferia a navegação marítima tradicional. Agora, como Shichibukai, eles tinham o luxo do tempo, não precisando se apressar ou temer ataques do governo mundial. Eles poderiam aproveitar uma viagem tranquila. No campo verde na proa, Kana, segurando uma rede, rastejou cautelosamente em direção a uma flor vermelha vibrante, como um predador perseguindo sua presa. Uma linda borboleta batia suas asas nas pétalas, coletando néctar. Num movimento rápido e silencioso, Kana pegou a borboleta e a colocou na boca. A rede se tornou redundante. Enquanto isso, no convés lateral, o lamento de Aqua ecoava. Ao ver o balde de Brook cheio de peixes e o seu vazio, a deusa muda ficou profundamente frustrada. Apesar de recuperar muito de seu poder divino, porque ela não conseguiu pescar um único peixe. Ao deixar Alabasta, ela ainda não percebeu que sua péssima sorte não tinha chance de melhorar. Aqua-sama, não desanime. Continue tentando e você vai conseguir pegar peixes. Brook voltou seus olhos vazios para Aqua, oferecendo conforto. Embora eu não tenha olhos, meu balde de peixes está transbordando e droga! Vocês, mortos-vivos, precisam experimentar a purificação suprema. Irritada com a risada zombeteira dele, Aqua ergueu seu punho divino, pronta para dar uma lição em Brook. Mas então ela notou o balde de peixes vazio. Haha, você também não pegou nenhum peixe. A deusa muda rapidamente mudou de tom. Brook olhou para seu balde, que estava cheio há um momento, agora estava completamente vazio. Olhando ao redor, ele viu King praticando com pesos e... Kana, suas bochechas estavam inchadas como balões. Arroto. Kana arrotou, olhando inocentemente para Brook. Não se preocupe, Kana-chan, vou pescar mais peixes para você. Ao ouvir isso, a boca de Aqua se contraiu. Ao ver o comportamento relaxado de Brook, ela sentiu uma vontade enorme de jogar sua vara de pescar em seu rosto, abaixo do convés, no salão de atividades. Estranho, por que meu estômago está estranho depois de beber essa água? Tomoya, sentado em seu local de leitura designado, olhou para o copo de água pura à sua frente. Miau, de onde você tirou essa água? Aqua adicionou algo estranho nela? Ele se virou para Miau, que estava absorto nos projetos do robô de segunda geração. Não, é a água especial dada pelos aldeões como agradecimento. Eles disseram que é do canal, respondeu Miau sem olhar para cima. Tudo bem. Tomoya pousou o copo. Claramente, essa era a água benta que Aqua havia santificado para causar diarreia em não crentes. Inesperadamente, essa precaução saiu pela culatra. Sem dizer uma palavra, Tomoya foi até o banheiro, deixando Miau confuso para trás. Apesar de seu físico forte, o efeito da água benta especial de Aqua era poderoso, mantendo-o no banheiro por mais de meia hora. Quando ele finalmente apareceu, Aqua, não tendo pegado nenhum peixe, desistiu e estava descansando no corredor, comendo salgadinhos e refrigerantes. Ei, Tomoya, Miau me disse que você foi ao banheiro. Como é que você ainda está vivo? Aqua, sem nenhuma dignidade divina, coçou o pé e jogou um pedaço de frango frito na boca. O que ir ao banheiro tem a ver com permanecer vivo? Tomoya ficou perplexo com a lógica dela. Nunca se sabe. Humanos podem sofrer acidentes inesperados a qualquer momento. As palavras de Aqua continham um tom estranho, como se esperassem sua morte. Inicialmente, Tomoya pensou que ela estava sendo sarcástica sobre sua falta de fé, mas então ele percebeu que ela não era tão inteligente assim. Não vendo sentido em discutir, Tomoya se virou para King, que estava levantando um haltere de 120 quilos. King, com sua dedicação ao treinamento, você pode cair morto no palco um dia, certo? Rei inexpressivo. Não se preocupe, alguém como você não vai cair tão facilmente. Aqua chupou o tempero dos dedos e se virou para Miau. Miau, curioso para saber como é morrer na hora? Aqua, acho que você precisa tomar um pouco de sol no convés, respondeu Miau. A implicação era clara. Aqua precisava arejar seu cérebro encharcado. Falando em morrer, eu tenho experiência. É uma provação terrível que faz os cabelos ficarem em pé só de pensar, Brook interrompeu. Embora eu seja um esqueleto agora, sem coração nem cabelo, Aqua olhou para a piada de Brook e continuou, concentrando-se em Kana, que estava desenhando no chão. Kana-chan, você... Ela fez uma pausa, balançando a cabeça vigorosamente. Deixa pra lá, a doce Kana-chan não é uma opção. Aqua, o que você está fazendo? Perguntou Tomoya, sentindo que algo estava errado. Aqua permaneceu de pé, estufando o peito orgulhosamente. Esse era o momento dela. Já que você perguntou sinceramente, eu lhe direi com misericórdia. Para evitar a destruição do mundo, para proteger a paz mundial, para defender o amor e a verdade, eu, Aqua, a alta e nobre deusa da água, posso fazer qualquer coisa. Fazendo uma pose dramática, Miau de repente saltou para frente. Exatamente Miau. Uau, magia e Abacune. Até Kana imitou suas poses estranhas. Tomoya, King e Brook. Todos se viraram, ocupando-se com suas próprias tarefas. Por que eu entrei? Perguntou-se Miau, coçando a cabeça e retornando ao seu trabalho. Espere, não vá. Você não está interessado na minha grande descoberta? Aqua implorou, estendendo a mão. Kana imitou. Você não está interessada? Ao ver Tomoya e os outros se afastando, Aqua não conseguiu se conter e bateu o pé. Porque recuperei tanto poder divino, agora posso realizar feitiços de ressurreição. Kana continuou sua imitação. Feitiço de ressurreição. Ao ouvir isso, Tomoya e os outros pararam e se viraram. Feitiço de ressurreição?
Tomoya, conhecendo Aqua bem, perguntou animadamente. Você não disse que tais coisas eram impossíveis neste mundo? Embora Yumi no Midbrook sugerisse conceitos como vida após a morte e ressurreição, este não era o universo natal de Aqua. Sim, mas agora sou diferente. Posso fazer qualquer coisa. O olhar presunçoso de Aqua enfureceu Tomoya. Vendo seu sorriso irritante, Tomoya decidiu obter respostas da maneira mais difícil. Alguns golpes dolorosos nas mãos depois, Aqua revelou os detalhes. Graças a milhões de fiéis fervorosos, seu poder divino foi grandemente aumentado, desbloqueando o feitiço de ressurreição. Entretanto, neste mundo sem porta dos fundos, o feitiço só poderia ser usado uma vez por pessoa. Após usá-lo, Aqua ficaria impotente por uma semana, tornando-se uma deusa verdadeiramente inútil. Mesmo assim, essa boa notícia inesperada emocionou Tomoya. A partir de agora, eles tinham o verdadeiro poder de protagonista, a arte secreta da ressurreição. Capítulo 202. A viagem tranquila e relaxante logo chegou ao fim. O clima originalmente confortável e quente de repente ficou frio, e o vento frio e cortante misturado com flocos de neve soprava em seus rostos. Em frente ao sonho sem fim, uma ilha coberta de gelo e neve apareceu à vista. O pico cilíndrico erguia-se alto como um tambor. Esta era a Ilha Dran, também conhecida como Reino dos Médicos. Hehehe, estava tão ensolarado em Alabasta, como ficou tão frio de repente? De pé na proa, Aqua já havia vestido roupas grossas de inverno, com um chapéu branco peludo na cabeça. A deusa da água era bastante hábil em lidar com o ambiente escaldante do deserto, mas neste mundo gelado, ela ainda tremia de frio. Este é o clima da Grand Line. Vai piorar ainda mais na segunda metade do ano, no Novo Mundo. Tomoya, também vestido com um casaco preto quente, olhou para o reino de Dran que se aproximava. O principal objetivo de vir aqui era, claro, obter a rara liga com memória de forma, Metal Vapol de Vapol, o usuário da Bakubaku no Mi. Embora essa coisa só tenha sido pesquisada depois que Vapol foi derrotado por Luffy, a habilidade principal da Bakubaku no Mi ainda estava lá, e não foi particularmente difícil obtê-la com antecedência. Afinal, diante de uma forte vontade de sobreviver, qualquer um explodiria com um forte desejo de viver, certo? Ei, Tomoya, esta ilha parece um bolo. Vestindo uma jaqueta rosa, Kana apontou para os picos de formato único da Ilha Dran. O reino dos médicos, hein? De repente, ele traz de volta algumas memórias muito distantes. Olhando para a ilha familiar Brook, que uma vez veio para cá com os piratas Rumbar, não pôde deixar de suspirar suavemente. Então, um vento frio soprou, fazendo Brook mal vestido tremer. Tão frio, tão frio. Mesmo tendo apenas ossos, estou arrepiada. E você é muito covarde, Brook. É só inverno, o que há de tão frio nele, Miau? Coberto de pelos, Miau permaneceu de pé, encarando de frente a brisa marítima carregada de neve. Antes disso, você pode tirar esse seu casaco grande primeiro, disse Brook, olhando para Miau com um olhar ressentido. Olhando para baixo, Miau estava vestindo um grande casaco marrom, com as duas patas nos bolsos, parecendo bastante imponente. De jeito nenhum, Miau. Miau contraiu o corpo. Estamos prestes a atracar, disse King em voz baixa com os braços cruzados. Graças ao treinamento persistente, ele, o fisicamente mais fraco entre eles, era o que menos vestia, ainda ostentando uma camisa floral um pouco extravagante. Sua estrutura muscular parcialmente exposta demonstrava sua força. Então, o treinamento tem seus benefícios. Estrondo. Assim que o sonho sem fim estava prestes a atracar, uma enorme explosão soou repentinamente nos picos nevados da ilha. Os companheiros que se preparavam para desembarcar foram todos atraídos pela comoção e olharam na direção da explosão. O que é aquilo? Arcos elétricos brilharam ao redor de Tomoya, e seu haki de observação se espalhou instantaneamente. Sua consciência se estendeu até o local da explosão no portão do castelo, e após entender a situação, suas pupilas encolheram repentinamente. Aqua, vocês me esperem no navio. Sem explicar a situação aos seus companheiros perplexos, Tomoya se transformou em um raio e desapareceu instantaneamente. Manter a cobertura do haki de observação exigia esforço físico, então ele nem sempre o deixava ativado. Inesperadamente, ele perdeu um evento tão importante que aconteceria no Reino Dran. Vamos voltar um pouco na linha do tempo, para quando a Ilha Dran simplesmente apareceu na vista de todos. Em frente ao portão do castelo do Rei Vapol, flocos de neve enchiam o céu, e neve branca e pura cobria toda a praça. Hahaha. Iriluk, eu não esperava que você, esse charlatão, viesse até mim. Parece que suas habilidades médicas são péssimas, e seu QI também é negativo. O Rei Vapol, vestido com uma armadura pesada, riu imprudentemente, cercado por seus guardas. Ao lado dele estavam 20 dos melhores médicos do reino, usando máscaras. Eles estavam sob o comando direto do rei, os 20 doutores. O povo deste país tinha que se ajoelhar diante do Rei Vapol e pagar uma taxa alta para consultar um médico. Todos os outros médicos foram expulsos ou mortos pelo maligno Rei Vapol. Restaram apenas 2 médicos para completar seu plano de monopolizar a saúde do país. Ajoelhado na neve do lado oposto estava um deles. O médico charlatão, Dr. Iriluk. Isso é ótimo. Todos os 20 doutores estão seguros. Isso é realmente ótimo. Então as pessoas não morrerão de doenças. O rosto de Iriluk não demonstrava o desespero, a tristeza ou o arrependimento que Vapol esperava ao saber que todos os médicos estavam doentes e que era uma farsa para atraí-lo para fora. Em vez disso, havia apenas um rosto de alívio. As palavras de Iriluk fizeram com que os médicos indiferentes e os guardas do reino sentissem uma pontada no coração, abaixando silenciosamente suas cabeças. Você está morrendo de medo, Iriluk? Por causa da sua tolice e ingenuidade, você vai ser executado agora. O implacável Vapol não conseguia entender a mentalidade de Iriluk naquele momento.
Ele só conseguia aterrorizar como um palhaço, desejando desesperadamente ver a cena que esperava. Entretanto, Iriluk, cuja doença terminal havia recidivado e que acabará de beber a panaceia mortal de Chopper, já estava preparado para enfrentar a morte com calma. Desde o momento em que ele decidiu vir para cá, ele nunca pensou em voltar vivo. Vapol, e vocês médicos, quando acham que as pessoas realmente morrem? O rosto de Iriluk estava calmo enquanto ele tirava uma garrafa de bebida explosiva de sua maleta. Não é quando eles levam um tiro no peito, nem quando sua doença terminal recair, nem quando são envenenados até a morte, mas quando eles são esquecidos por todos. No vento gelado e na neve, ele gritou apaixonadamente, assustando Vapol, que rapidamente se escondeu atrás de seus guardas, ordenando que o executassem imediatamente. Clique, clique. O som de balas sendo carregadas ecoou, e canos pretos de armas apontavam para Iriluk na neve. Iriluk levantou a mão para impedir que os soldados atirassem e continuou suas palavras inacabadas. Enquanto o testamento puder ser transmitido, eu nunca morrerei de verdade. Um dia, este país doente será salvo. Olhando para a bebida em sua mão, Iriluk de repente pensou naquela rena tola. Minha vida é realmente maravilhosa. Ele riu alto bebendo a bebida de um só gole. Estrondo. Uma explosão violenta soou imediatamente, trazendo um calor fugaz à praça fria. Uma fumaça espessa misturada com flocos de neve subia, turvando os olhos do capitão da guarda, Dalton, e dos muitos médicos. No choque extremo das pessoas, ninguém percebeu o relâmpago no céu. Quando a fumaça foi novamente coberta pela neve pesada, Vapol, com suor na testa, olhou para cima e viu uma cratera vazia e carbonizada, sem sinal de nenhum corpo. Iriluk foi reduzido a cinzas? A violenta explosão atraiu a atenção de todos. No sopé da montanha, na tempestade de neve, uma rena de nariz azul, envolta em bandagens com lágrimas e ranho escorrendo, correu freneticamente na direção da explosão. Finalmente chegando à praça do castelo, Chopper, em um frenesi louco, tentou atacar Vapol por vingança, mas foi parado à força pelo colega usuário do tipo Zoan, Dalton. Sobre o sonho sem fim. É isso aí. Mostre-nos sua orgulhosa habilidade de ressurreição, Aqua. Tomoya colocou o corpo carbonizado e sem vida de Iriluk na frente de todos. Ele tinha grande respeito por Iriluk, que queria salvar o reino de todo o coração. Como ele conseguiu presenciar esse evento, ele queria que Iriluk visse as lindas flores de cerejeira florescendo no reino de Dran. E era uma boa oportunidade para testar a chamada habilidade de ressurreição divina da deusa Tola Aqua. Afinal, esse trunfo de vida ou morte era extremamente importante e não poderia falhar com ela. Tomoya, o que você quer dizer com isso? É terrível matar alguém só para provar algo. Aqua olhou para Tomoya com profundo desdém, seus olhos sábios brilhando. Eu pareço o tipo de pessoa que não mediria esforços para atingir meus objetivos? Tomoya ficou sem palavras. Após uma séria consideração, Aqua assentiu vigorosamente, sim, com certeza. Somente nesse aspecto os outros companheiros concordaram com a cabeça. Ao ver o olhar pensativo do pequeno detetive na deusa tola, Tomoya contraiu a boca, dando-lhe um choque elétrico memorável. Após o choque elétrico, ele explicou brevemente a situação aos seus companheiros. A verdadeira morte é quando você é esquecido pelas pessoas. Entendo, ele parece ser um cara muito legal. Aqua, com seus cabelos azuis arrepiados pelo choque, segurava o queixo com uma das mãos. Como uma deusa que valorizava a reputação e fama, ela surpreendentemente concordou com a declaração de Iriluk. Então, uma luz azul brilhante brilhou. Aqua convocou seu cajado de deusa, seu corpo brilhando com poder divino. E um complexo conjunto mágico apareceu sob o corpo carbonizado de Iriluk. Após um simples encantamento, o conjunto brilhou com luz colorida, envolvendo o cadáver de Iriluk. Era como jogar uma pedra em um lago calmo, criando ondulações no espaço ao redor. Quando a luz se apagou, o corpo carbonizado deitado no chão tinha carne e pele regeneradas. Depois de alguns segundos, seu peito exposto subiu e desceu lentamente, mostrando sinais de vida. Até mesmo o viajado Miau e outros ficaram atonitos com essa cena milagrosa, ficando estupefatos. A habilidade de ressurreição da Aqua realmente funcionou? Este é o verdadeiro poder da Aqua, a deusa da água de outro mundo. Entre eles, o mais chocado foi Brook, que já havia morrido uma vez. Essa habilidade de ressurreição excedeu em muito o reino das frutas do diabo. Enquanto todos estavam em choque, a exausta Aqua sentiu suas pernas fraquejarem e começou a cair para trás. Um relâmpago brilhou e o perspicaz Tomoya apareceu atrás dela, segurando-a gentilmente. Com o físico de uma deusa tola, ela não morreria de uma queda, mas ele estava preocupado que se ela batesse a cabeça e perdesse a inteligência restante, seria problemático para ele. No chão, os olhos bem fechados de Iriluk tremeram e se abriram lentamente. Isso é o inferno? Hahaha, para um médico inútil como eu, o céu é realmente impossível. O sempre otimista Iriluk coçou a cabeça e riu alto. Você está longe de morrer. Este é o restaurante marítimo Sonho Sem Fim, ancorado perto do Reino Dran. Tomoya interrompeu seus pensamentos selvagens. Embora o restaurante não estivesse mais aberto ao público, ele ainda carregava o nome. Restaurante Marítimo Sonho Sem Fim? O nome familiar fez Iriluk franzir a testa levemente. Balançando a cabeça para clareá-la, perguntou, você me salvou? Para ser mais preciso, o médico do nosso navio salvou você. Tomoya apontou para a Aqua deitada em seus braços. Naturalmente, ele não exporia facilmente algo tão revolucionário como a ressurreição. Sem mencionar que o homem à sua frente desenvolveu a tática de chamariz de jogar Chopper no inimigo. Isso mesmo, minha ressurreição. Tum tum. O exausto Aqua, prestes a se gabar, foi atingido na cabeça 2 vezes pelo preventivo Tomoya. King e os outros permaneceram tacitamente em silêncio. Até mesmo Kana permaneceu obedientemente no mesmo lugar. A diferença de inteligência era óbvia. O médico, isso é impossível. Eu me lembro muito bem, aquela bebida explodiria. Claramente, Iriluk conhecia bem o assunto.
Quando você ouviu falar do restaurante do mar antes, você obviamente hesitou. Então, não se lembra da nossa origem? Tomoya sorriu. Restaurante de mar, restaurante de mar. Iriluk murmurou, arregalando os olhos de repente, seu rosto mudando drasticamente. Agora me lembro, você é o novo Shishibukai, que tem sido manchete ultimamente. Então, você ainda acha que não temos meios de salvá-lo? O sorriso de Tomoya permaneceu. Ao ouvir isso, Iriluk abaixou a cabeça em silêncio. Ele sabia quão vasto e surpreendente era o mundo exterior, e nada era surpreendente demais. Então, por que você me salvou? Passando por aqui por curiosidade. Interesse, hein? Não esperava ter tanta sorte. Pensando em seu sonho não realizado, Iriluk começou a chorar. Ele não questionou mais seu resgate, mas curvou-se profundamente em gratidão. Muito obrigado por salvar minha vida. Se possível, por favor, permita-me ir embora primeiro. Passarei o resto da minha vida retribuindo sua gentileza. Levantando-se do chão, Iriluk parecia ansioso. Ele estava preocupado que a rena tola fizesse algo irreversível após saber de sua morte. Você está preocupado com a rena de nariz azul querendo vingança? Não se preocupe, ela está bem. Tomoya o interrompeu. Já que isso aconteceu, deixe que Chopper aprenda completamente a lição do luto e da perda em primeiro lugar. Ao ouvir que Chopper estava seguro, Iriluk suspirou aliviado. Se não se importa, almoce no navio primeiro. Tenho alguns negócios com o seu rei e talvez precise da sua ajuda mais tarde. Este homem, que dominou os jornais por meses, estava ali por Vapol. Iriluk ficou surpreso, afinal, este era um novo Shishibukai. Olhando para o sorriso gentil de Tomoya, ele não pôde deixar de sentir que o reino Dran poderia ser salvo. Seria uma honra. Assim o Iriluk, revivido com sucesso, permaneceu no sonho sem fim para almoçar e então, naturalmente, ele devia uma conta de 10.000 belis. O tempo passou silenciosamente até a noite. Na casa do Dr. Corerra no Pico Nevado. Um homem que hasteia a bandeira da caveira pode fazer qualquer coisa, Iriluk. Eu me tornarei o melhor médico. Chopper, gravemente ferido, agitou a bandeira pirata em forma de flor de cerejeira, gritando seu juramento ao túmulo de Iriluk na neve tempestuosa. Ao lado dele, a doutora Corerra, de quase 130 anos, estava encostada na parede, com os olhos úmidos enquanto observava a determinação de Chopper. Chopper, se Iriluk ainda estivesse vivo, ele ficaria muito feliz com seu crescimento. Ela murmurou suavemente, olhando para o céu coberto de neve. Então, ela viu um homem com um penteado em forma de cruz descendo o pico nevado. Estou bêbado. A doutora Corerra ficou assustada e esfregou os olhos com a mão enrugada. Depois de confirmar que o homem era de fato Iriluk e não uma alucinação, até mesmo a experiente Corerra ficou atordoada. Isso é impossível? Sob o olhar incrédulo de Corerra, Iriluk se aproximou de Chopper, que agitava a bandeira. Eu ouvi, Chopper. As palavras de um homem devem ser cumpridas, não importa o que aconteça. A voz familiar assustou Chopper, que se virou lentamente, rígido de choque. Ao ver o rosto sorridente, a bandeira pirata em forma de flor de cerejeira caiu no chão. Depois de 10 segundos de inconsciência, Chopper correu chorando para os braços de Iriluk. Seu idiota. Seu grande idiota. Aquilo era um cogumelo venenoso. Por que você ainda bebeu como se fosse uma panaceia? Chopper deu um soco em Iriluk, gritando roucamente. Somente isso poderia acalmar seu coração excessivamente alegre e animado. Desculpe, Chopper, desculpe. Eu menti para você. Iriluk abraçou Chopper com força, chorando muito também. Seus gritos rapidamente ofuscaram os de Chopper. O pequeno corpo de Chopper quase sufocou no abraço. Tudo bem, se você continuar abraçando ele, o Chopper vai sufocar. Foi a doutora Corerra quem finalmente falou, salvando Chopper. Iriluk, o que está acontecendo? Corerra olhou para Iriluk. Você não parece alguém que foi explodido em pedaços. Ao ouvir isso, Iriluk enxugou as lágrimas e sua expressão ficou séria. Antes de explicar, Corerra, por favor, me prometa uma coisa. Vá em frente. Empreste-me 10.000 belis. A atmosfera congelou instantaneamente, até mesmo a nevasca uivante pareceu parar. Assim você quer dinheiro emprestado, sem problemas. Ao ver que Iriluk estava sério, o rosto de Corerra não demonstrou emoção enquanto ela se virava lentamente para entrar. Iriluk, intrigado pela concordância rápida da senhora, geralmente mesquinha, foi repentinamente chutado a vários metros de distância por um pé rápido de 130 anos. Você achou que eu concordaria com isso? Corerra, mostrando os dentes com raiva, arregaçou as mangas e caminhou em direção a Iriluk, que estava preso na neve. Tão assustador. A doutora Corerra é tão assustadora. Chopper estremeceu no canto. A poucos metros de Iriluk, Corerra parou, olhando para frente. Na tempestade de neve, um esqueleto de terno preto caminhou lentamente em sua direção e parou na frente dela. Minha linda senhora, você poderia me dizer a cor da sua calcinha? A frase de abertura de Brooke foi tão ousada como sempre, chocando a todos. Ao ver as órbitas oculares vazias, Corerra congelou novamente. Após vários segundos de reação, ela tomou um gole de bebida rindo. O segredo da juventude eterna funciona, hahaha. Ei, cara estranho de um túmulo, escuta com atenção, hoje eu estou usando. Capítulo 203. Espere, esse diálogo parece estranhamente familiar. A doutora Corerra não respondeu à esperança pervertida de Brooke de revelar a cor da calcinha. Em vez disso, um olhar de reminiscência brilhou em seus olhos turvos. O esqueleto alto e magro parado diante dela, vestindo um terno, gradualmente se sobrepôs a uma figura de suas memórias distantes. Então figuras cada vez mais borradas apareceram, aquelas que um dia trouxeram risos e alegria às pessoas. Realmente me traz lembranças maravilhosas. Quando eu ainda era uma menina jovem e bonita, teve um pervertido que me fez a mesma pergunta. O tom de Corerra estava cheio de emoção. Isso foi há mais de 100 anos, quando a Ilha Dran ainda era um lugar próspero, e os médicos tratavam obedientemente os moradores da ilha e até mesmo os piratas que passavam, sem esperar nada em troca. O apelido Reino dos Médicos foi conquistado nessa época. Ah,
Eu não esperava que houvesse outra pessoa neste mundo com um ideal tão elevado de buscar a perfeição artística como eu. Brooke pareceu um tanto surpreso. Isso é pura perversão. Enquanto conversavam, Chopper já havia puxado Iriluk enterrado na neve como se fosse um rabanete. Devido à inércia, tanto o homem quanto a rena caíram nos braços um do outro, criando uma cena cômica. Ei, Coreha, você é muito rude. Pelo menos mostre um pouco de cuidado com uma paciente que acabou de se recuperar. Iriluk, sentado em Chopper, esfregou a cabeça, repreendendo severamente as ações violentas anteriores de Coreha. Coreha? Brooke ficou surpreso. Você é a doutora Coreha que adora vinho de ameixa, tem excelentes habilidades médicas, mas cobra honorários exorbitantes? Você me conhece? Coreha levantou uma sobrancelha. Sou eu. Não percebeu? Sou Brooke dos Piratas Rumbar. Brooke levantou animadamente sua mão esquelética, apontando para seu crânio. Aqui está a história. Quando os piratas Rumbar deixaram Labon em Cabos Gêmeos, eles não conseguiram se adaptar ao clima estranho e imutável da Grand Line e todos adoeceram. Foi o Dr. Coreha, que então trabalhava como médico no Reino Dran, quem os tratou. Brooke dos Piratas Rumbar? Coreha observou Brooke atentamente e após uma comparação detalhada, finalmente reconheceu o afro característico. É você mesmo. Eu não esperava que você ainda estivesse vivo depois de todos esses anos. Olhando para os ossos brancos de Brooke, ela rapidamente se corrigiu. Não, como você ainda está morto-vivo. É uma longa história. Aliás, a cor da sua calcinha naquele momento era tum-tum. Antes que ele pudesse terminar, duas grandes saliências vermelhas apareceram no crânio de Brooke. Não fale dessas coisas na frente de tanta gente. Até eu me sentiria envergonhado. Coreha retirou o punho sem expressão. Em algum momento Tomoya e os outros já haviam atravessado a neve e estavam atrás de Brooke. Humanos, tantos humanos. Chopper, lutando para escapar das garras de Iriluk, olhou para a multidão repentina e rapidamente se escondeu atrás da perna de Iriluk. Esse método de se esconder, com todo o seu corpo peludo exposto, era extremamente chamativo. Espera aí, um esqueleto falante? Um monstro. Dr. Iriluk tem um monstro. Depois de alguns segundos de reflexão, Chopper, que reagia lentamente, finalmente percebeu a presença de Brooke e correu freneticamente pela neve. Um guaxinim de nariz azul que fala? Que coisinha mais fofa. Aqua, que não tinha resistência a coisas fofas, imediatamente notou Chopper. Olhar. Kana, que também não tinha resistência a coisas fofas, observava Chopper com suas pupilas verticais claras e puras, acompanhando seus movimentos. Seus instintos predatórios a faziam querer se mover. Nariz azul, seu idiota. E eu sou uma rena, não um guaxinim. Ao ouvir a descrição mais inaceitável de si mesmo, Chopper, que estava fugindo aterrorizado, parou de repente e mostrou os dentes para Aqua à distância. Nesse momento Kana se moveu. Então suas perninhas fofas com meias brancas pairaram no ar. Embora seja uma reserva alimentar de emergência, ele é diferente dos coelhos devoradores de homens no sopé da montanha. Ele não pode ser comido, Kana. Tomoya segurou Kana em sua mão, ensinando-a pacientemente o básico sobre como identificar alimentos. Kana sentiu levemente, dissipando com pesar sua boca de dragão do abismo, retornando à sua aparência fofa e inocente. Tão assustador, essas pessoas são realmente assustadoras. Ao testemunhar essa cena, Chopper estremeceu sob uma árvore torta à distância. Não tem como Iriluk ter tais habilidades, então devem ter sido vocês que o salvaram, certo? Os olhos de Coreha brilharam enquanto ela ignorava as palhaçadas de Chopper e se afastava. Entrem e sentem-se, vocês que podem curar até doenças terminais. Obrigado pela sua hospitalidade. Tomoya não fez cerimônia e entrou na casa quentinha com seus companheiros. A luz quente dentro da casa proporcionava um calor aconchegante para aqueles que tinham acabado de enfrentar os ventos gelados e a neve. Após uma breve introdução de Iriluk, Coreha rapidamente descobriu a identidade desses visitantes repentinos do mundo exterior. Não é de se admirar que você parecesse familiar. Eu não esperava que você fosse da tripulação do restaurante marítimo que tem sido manchete ultimamente, matando até um dragão celestial e ainda se tornando um Shichibukai. Coreha cruzou as pernas na cadeira, segurando a garrafa de vinho com mais força. Até ela, que estava acostumada a lidar com piratas cruéis, não conseguia deixar de ficar nervosa. Afinal, esta era uma das 3 principais forças no mar atual, capaz de enfrentar o quartel-general da Marinha e os imperadores do mar. Eles eram, sem dúvida, figurões. Apenas um golpe de sorte, uma medida desesperada dadas as circunstâncias. Tomoya bebeu o chá quente oferecido por Coreha, sorrindo humildemente. Ele desempenhou com sucesso o papel de sortudo. Nesse caso, Iriluk, você está em uma posição bastante precária. Ousar deixar de pagar a dívida de um Shichibukai pode ter consequências muito graves. Coreha tomou um gole de vinho de ameixa, olhando maliciosamente para Iriluk. Não diga que eu sempre faço essas coisas. Eu vivi uma vida justa. Quando foi que deixei de pagar uma dívida? Iriluk corou e se defendeu. Chopper, escondido num canto, não conseguiu evitar rir sarcasticamente. Isso imediatamente chamou a atenção de Iriluk. Bem, Tomoya-san, para ser sincero, eu realmente não consigo arranjar 10.000 belis agora. Que tal isso? Eu usarei essa rena falante de nariz azul como garantia para a refeição? Ao ouvir isso, os dentes de Chopper instantaneamente se transformaram em dentes de serra. Seu bastardo Iriluk, eu não sou uma mercadoria para ser negociada. Justo quando Chopper pensou que o comportamento de Iriluk de vender seu filho era excessivo, a resposta de Tomoya fez os dois homens desmoronarem. Desculpe, já temos uma reserva de comida de emergência em nosso navio, então não precisamos de outra. Embora Chopper fosse um cara interessante, eles já tinham uma deusa com habilidades de cura máximas em seu navio, então não precisavam de outro médico. Sem mencionar que as habilidades médicas de Chopper naquele momento ainda estavam no estágio de tratar cogumelos venenosos
poderosos como panaceias. Eu não sou uma reserva de comida de emergência. Droga, Tomoya, quem você está chamando de reserva de comida de emergência, Miau? Chopper e Miau gritaram simultaneamente. As duas criaturas que nunca haviam se encontrado antes uniram-se em sua postura. Vendo Chopper e Miau com a mesma expressão, Tomoya riu. Brincadeira, brincadeira, não leve isso tão a sério. Tomoya maligno. Aqua, bebendo vinho de ameixa de Corerra, murmurou baixinho. De fato, a deusa alcoólatra não perdia nenhuma oportunidade de beber. Espera aí? Um gato falante? Você também é um monstro? Chopper de repente percebeu o problema e olhou curiosamente para o gato com uma moeda cravada na testa. Por ter comido a fruta humana, ele foi abandonado pela manada de viados e tratado como um monstro pelos humanos. Ao ver outro espírito semelhante que podia falar e andar sobre duas pernas, ele não pôde deixar de sentir uma estranha sensação de parentesco. Quem você está chamando de monstro, seu guaxinim? Eu sou Miau, o adorável e charmoso Pokémon vilão Miau. Miau olhou feio para Chopper, suas garras se estendendo bruscamente. Eu não sou um guaxinim, sou uma rena corajosa e forte. Sentindo-se duplamente magoado, Chopper não conseguiu mais esconder sua natureza selvagem e investiu contra Miau com um galho de árvore. Naquele momento ele ainda não havia desenvolvido sua Rumble Ball, então ele não tinha movimentos estranhos como Arm Boost ou ponto fraco específico. E assim, as duas reservas de alimentos de emergência que haviam se unido antes começaram a brigar na casa de Corerra. Miau, você também é um usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan? Enquanto perguntava a Tomoya, Corerra olhou para King, que estava sentado em silêncio no fundo. Ela permaneceu extremamente cautelosa com aquele homem de cabelos dourados que não dizia uma palavra, mas exalava uma aura feroz e dominante. Ela não poderia imaginar que King estivesse se perguntando se conseguiria derrotar uma rena que se transforma em um homem musculoso. Pode-se dizer que sim. Apesar da aparência, ele é um membro muito importante da nossa tripulação. Tomoya observou com interesse a batalha feroz entre as renas e os Pokémon. Embora Miau não tivesse a habilidade de alternar entre três formas como Chopper, sua rica experiência e alta inteligência lhe permitiram suprimir Chopper firmemente, obtendo uma clara vantagem. Ei! Chopper, use um gancho de esquerda para atacar o lado direito exposto dele. Não em frente de frente, mostre a garra que você teve contra os guardas. Iriluk, agachado no chão, sorriu enquanto dava conselhos a Chopper. Foi a primeira vez que ele viu Chopper interagir tão alegremente com pessoas de fora, e ele não conseguiu deixar de ficar animado. Miau, use golpes de fúria para atacar as pernas do guaxinim. A deusa tola não perderia uma cena tão animada, ordenando ansiosamente a Miau após pousar sua garrafa vazia de vinho de ameixa. Chopper, use a tática de chamariz que eu te ensinei para desviar dos ataques dele. Seguindo o jogo, Iriluk deu instruções sem ficar para trás. Aqua levantou uma sobrancelha e imediatamente respondeu. Miau, ignore tudo isso e use o ataque de finta para nocauteá-lo. Tanto Miau quanto Chopper perceberam que algo estava cada vez mais errado e através do contato visual, eles entenderam os pensamentos um do outro. Droga! Quem vai ouvir seus comandos sem sentido? Assim, o tolo treinador Aqua e o charlatão treinador Iriluk receberam uma pancada na cabeça, agacharam-se em frente aos furiosos Miau e Chopper, murmurando repetidamente desculpas. A cena cômica fez todos caírem na gargalhada, enchendo a pequena casa com sons alegres. Não importa o que acontecesse, depois desse alvoroço todos se conheceram completamente, e Chopper não temia mais Tomoya e seus companheiros do mar exterior. Claro, King, que parecia severo e assustador, era uma exceção. Então, Aqua, vocês fiquem aqui. Miau e eu vamos conversar com o rei deste país. Vendo que estava ficando tarde, Tomoya se levantou, pronto para começar a trabalhar. Quer bater um papo? Tomoya-san, você conhece Vapol? Corerra ficou bastante chocada com essa revelação inesperada. As ações de Vapol foram desprezíveis. Se ele tivesse alguma ligação com o Shichibukai antes dela, ela precisava ficar em guarda. De certa forma, esse cara tem algo que eu quero. Tomoya assentiu levemente, seu tom não soou amigável. Entendo. Corerra soltou um suspiro imperceptivelmente. Bem, Tomoya-san, como combinado anteriormente, deixe-me liderar o caminho. Iriluk deu um passo à frente. Não precisa, você acabou de se recuperar. Tomoya se virou para olhar a neve lá fora e disse casualmente, apenas me indique a direção. O castelo do rei fica a sudoeste daqui. É preciso passar por uma perigosa trilha de neve para chegar lá. Deixe-me guiá-lo. Zzz. Antes que ele pudesse terminar, Tomoya, segurando Miau, já havia se transformado em um raio e desaparecido. Clá. Iriluk ficou ali com os olhos arregalados, chocado com a visão extraordinária. Afinal, é o Shichibukai. Não importa os meios incompreensíveis que ele possua, não é de se surpreender. Corerra suspirou suavemente. Olhando para onde Tomoya havia desaparecido, um leve sorriso apareceu em seu rosto enrugado. Vapol, que estava agindo de forma arrogante no reino de Dran, finalmente enfrentaria a retribuição. No salão quente e confortável do castelo do Rei Nevado. Hahaha. Finalmente me livrei daquele charlatão problemático. Agora, meu objetivo de monopolizar todo o Sistema Nacional de Saúde foi alcançado. Vapol, com seu maxilar de metal, estava sentado no trono, pensando no dinheiro infinito que fluía para seu bolso, rindo animadamente. Quanto ao Dr. Corerra, ele não se importou muito. Os honorários daquela velha eram ainda mais altos que os dele. Só um tolo buscaria o tratamento dela em vez dos 20 médicos. Atrás de Vapol, os 20 médicos permaneciam impassíveis, enquanto o capitão Dalton abaixava a cabeça, sentindo-se abatido. As últimas palavras de Iriluk abalaram completamente suas crenças. Servindo a um rei tão escória, será que este país algum dia será salvo? Bum!
Uma forte explosão interrompeu os pensamentos complexos de Dalton. Ele olhou para cima bruscamente e viu o pesado portão de ferro estilhaçado, cercado por guardas gemendo de dor. Em meio à fumaça da explosão, um homem de casaco preto caminhava lentamente, acompanhado por um gato que andava sobre duas pernas. Quem está aí? Como ousa invadir meu castelo? Vapol, imerso na alegria da grande riqueza, ficou surpreso e se levantou nervosamente, escondendo-se atrás dos 20 doutores. Seu portão ficou fora de uso por muito tempo, então ajudei a consertá-lo um pouco, Vapol. Tomoya caminhou até o centro do salão, olhando para Vapol no trono. Este tolo tímido diante dele era uma figura simbólica no mundo pirata. Tinha uma habilidade de Akuma no Mi quase imbatível, mas era pateticamente fraco. É por isso que você está se intrometendo? Idiota, você sabe de quem é esse território? Acostumado a ostentar poder, Vapol sacou uma arma de fogo do corpo e mirou no intruso sem pensar duas vezes. Espere, Rei Vapol, aquele homem sem dúvida. A testa de Dalton estava coberta de suor frio. Seu olhar para Tomoya estava tomado por um medo intenso. É o novo Shichibukai, o temido trovão, Tomoya. Como capitão da Guarda Nacional, ele prestava mais atenção às notícias do mar do que os outros moradores. O quê? Shichibukai. Ao ouvir esse título, Vapol entrou em pânico, suas pernas cederam e ele caiu no trono. Seus olhos astutos percorreram o local antes de rapidamente recuperar a compostura. E daí? Quem ousa mexer com o meu país deve ser executado, não importa quem seja. Ignorando o conselho de Dalton, Vapol atirou em Tomoya. Entretanto, em vez de balas pretas, uma granada de fumaça trocada secretamente por outra pessoa saiu do cano frio. Bum! A granada de fumaça explodiu na frente de Tomoya, cobrindo todo o amplo salão com uma espessa fumaça branca, bloqueando a visão de todos. Dalton, como rei, ordeno que você o detenha a todo custo. Deixando essa ordem de morte após se transformar em um homem bonito, Vapol correu sem pensar duas vezes, perdendo completamente sua arrogância anterior. Apesar de sua arrogância quando necessário, ele era muito autoconsciente. Percebendo que o intruso era hostil e capaz de matá-lo, ele não hesitou em fugir. Esta foi a razão pela qual os piratas do Barba Negra mais tarde encontraram o reino Dran vazio. Zzz. Um relâmpago brilhou, espalhando a fumaça densa. De fato, um covarde escorregadio. Tomoya permaneceu calmamente no círculo de guardas que haviam entrado correndo, sem pressa de perseguir Vapol. Com a velocidade da luz e o alcance do Aqui de observação, qual o problema em deixar Vapol correr alguns metros primeiro? Não sei por que alguém como você aparece no reino de Dran, mas não posso deixar você passar. A figura robusta bloqueou o caminho de Tomoya e Miao. O capitão Dalton, em sua forma zoa mais forte a Minotauro, permaneceu com uma expressão severa. Ele tinha uma boa presença, mas apareceu muito brevemente. Um relâmpago brilhou e em um segundo Dalton, atingido pelo raio, estava caído no chão se contorcendo. Tomoya passou por Dalton inconsciente e encarou os guardas com suas armas levantadas. A coragem é louvável, mas a lealdade tola deixará este país mais doente. Isso foi direcionado tanto a Dalton quanto aos guardas obedientes. Infelizmente, os guardas não pareceram ouvir e puxaram os gatilhos com força. Zzz. Antes dos tiros, um trovão estrondoso tomou conta do salão inteiro. Enquanto isso, no arsenal do castelo, um Vapol em pânico sacou sua super-arma mais valiosa, o canhão de chapa de ferro de espingarda de 7 tiros da coroa real de barril de ferro. Engolindo o canhão inteiro, sua aparência se transformou novamente, agora segurando um canhão gigante. Não importa o que aconteça, se eu destruir o castelo inteiro, vamos ver como você sobrevive. Com esse pensamento maluco, um sorriso cruel surgiu nos lábios de Vapol. Dalton deve estar seguindo minhas ordens, parando aquele bastardo, certo? E se ele não conseguisse segurar nem por um segundo? Uma voz monótona veio de trás. Impossível, não importa o quão inútil seja, Dalton ainda é meu capitão. Vapol imediatamente descartou essa alegação absurda, mas então percebeu que algo estava errado e congelou. Hã? Pescando os olhos arregalados, ele virou ansiosamente o pescoço rígido para olhar para trás. Um homem com um sorriso brilhante apareceu. Ah! Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.